Estamos vivendo uma série chamada Lava Jato. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Esse nome foi escolhido por causa dessa confusão que está acontecendo, mas se você perdeu as primeiras mensagens, vai na internet, no nosso site, tem tudo lá. Mas se você é cristão, se você não é cristão, talvez isso seja uma grande novidade para você, mas se você é cristão, você deve saber que existe uma crise não só no nosso país, mas existe uma crise dentro das igrejas. Uma crise de identidade, uma crise de valores, uma crise de responsabilidade. O que é isso? Para que tanta gente fazendo tanta coisa em nome do Evangelho, tanta gente pedindo coisa que Jesus nunca pediu, tanta gente exigindo dinheiro para que as pessoas sejam promovidas como Jesus nunca fez? E nós temos orado e chorado por isso. Não somos melhores do que igreja nenhuma, mas há uma crise. E nós queremos crer, porque a minha responsabilidade como pastor, em primeiro lugar, está diante de Deus. O fato de pastorear vocês é um privilégio. E eu tenho que entender diante de Deus aonde nós estamos caminhando. E nós vamos continuar a falar sobre essa crise de valores que tem sido instaurada nas igrejas. E o tema de hoje é honestidade. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no final do Novo Testamento. 1 João, não o Evangelho de João, mas a primeira carta de João, lá no finalzinho, capítulo 1, dos versículos 5 ao versículo 10, é um texto tão bonito. Ao longo dessa semana, todos os grupos pequenos, todas as células vão estar estudando sobre isso, honestidade, vão estar falando sobre isso, o tema dessa mensagem. E nós vamos introduzir isso nessa noite, porque durante esse mês de agosto nós estamos caminhando nessa série. 1 João capítulo 1 versículo 5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, não há nele trevas nenhumas. Mas se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pai, continua falando com a tua igreja, em nome de Jesus. 3 níveis de honestidade. Honestidade é uma palavra tão profunda, é um valor tão profundo. Nós vamos compartilhar isso ao longo da semana. Mas eu queria conversar com você sobre 3 níveis de identidade, 3 momentos importantes, onde essa crise que tem sido instaurada, inclusive dentro da igreja. Essa semana eu tenho um grupo chamado Mesa da Fé. É um grupo de pastores, o pastor Rodolfo faz parte, amigos, homens de Deus. E nós estávamos discutindo sobre um caso de uma cantora evangélica, que um áudio que vazou dela pedindo droga, e quem que está errado naquela história, é ela ou é o cara que botou o áudio. Meus irmãos, é uma coisa louca, é um mercado que foi criado em nome de Jesus. Eu fico imaginando na Bíblia, Jesus ele chegou no momento e ele destruiu gente que estava vendendo os negocinhos lá na porta do templo. E ele chegou e falou: acabar com esse negócio aqui, vamos. E ele chegou lá com raiva. Jesus era muito engraçado, porque ele não tinha raiva dos pecadores, ele andava com eles, ele transformava a vida, mas ele tinha raiva de religiosos hipócritas, disso ele tinha raiva. Então ele veio e quebrou. Eu fico imaginando hoje, se Jesus chegasse hoje e visse aquelas lojas evangélicas, aquele mercado enorme, tanta coisa sendo vendida, o óleo ungido de não sei aonde, isso e aquilo, Jesus ele ia ser chamado de terrorista, ele tem que montar um exército, vir com um monte de gente para quebrar tudo, porque tem tanta gente fazendo, vendendo, acontecendo em nome de Jesus, e isso gera um mercado, o mercado gera produto, o mercado gera celebridades que sobem e descem, o mercado inclusive gera publicidade e fofoca. O site que divulgou esse áudio que vazou dessa cantora, o nome do site é Fuxico Gospel. Fuxico não é gospel em lugar nenhum, mas o nome do site é Fuxico Gospel. E é um site que cresce cada vez mais, ou seja, é igual essas revistas, né, de fofoca.
Revista de fofoca, que você compra e vai lá no cortar o cabelo, tá cheio e tal, e aí você chega, só que agora com o mercado evangélico, porque é o mercado, porque é gospel. Tem também os paparazzis, tem as pessoas que ganham dinheiro com a tragédia, então assim, é uma coisa esquisita, gente. Muitos de vocês sabem que eu vivi profissionalmente da música durante muitos anos, toquei com muitos cantores evangélicos, enfim, o pastor Rodolfo ficou brincando, pastor Jorge, se você soltar aí as bombas que você sabe, eu falei, meu irmão, é melhor não, porque não é isso, isso só denigre o reino. Mas é tanta coisa esquisita que a gente vê. E meus irmãos, o que a palavra diz nesse texto tão lindo que nós lemos, é uma declaração de quem nós somos e de quem Deus é. E o que isso tem a ver com honestidade? Muito a ver. O primeiro ponto, nós, cristãos principalmente, devemos ser honestos conosco. A pior coisa que tem é você se enganar, ou tentar se enganar. Versículo 8 e versículo 10, desse texto que nós acabamos de ler, fala algo que a gente precisa ouvir. Porque às vezes a gente vai na igreja achando que isso não acontece, ou achando que as pessoas ao nosso lado não têm isso, e a gente se sente pior, ou inferior, ou mais culpado, porque a gente acha que a igreja é lugar de gente perfeita, é lugar de gente que não erra, é lugar de santo. Mas santo, meus irmãos, está no céu. Nós somos santificados pelo Senhor e santos aos seus olhos. Mas nós aqui na terra, a Bíblia é muito clara quando ela diz algo que nós devemos assumir: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A pior coisa para um ser humano é não admitir que ele é limitado, que ele erra, que nem tudo está bem o tempo todo. Essas fórmulas mágicas que alguns líderes tentam vender, aceite a Jesus, você como aquele negócio de Herbalife, sabe? Você bebe o shake da Herbalife, meu irmão, daquele troço Five lá que eu nunca vi, mas assim, em 2 semanas você está com o corpo do Schwarzenegger. Não sei de onde, mas assim, é como se não, entra para a igreja, dá o seu dízimo, começa a botar dinheiro, que a tua vida vai ser assim, vai ser um shake maravilhoso, que você vai começar a tomar e nunca mais você vai passar por um problema. Eu falei, da onde? Que Bíblia é essa? Que não é a Bíblia que eu leio. Paulo, um dos homens de Deus, grande homem de Deus, a única coisa, uma das poucas coisas que ele nos garantiu é: no mundo tereis aflições. Ele nos garantiu isso. Então é importante, em primeiro lugar, quando nós começamos a falar sobre essa crise que tem sido instaurada nas igrejas, é nos colocar onde nós devemos estar. É saber que a começar em mim, eu sou o pastor dessa igreja, a começar em mim, vocês têm diante de vocês um líder que busca a presença do Senhor. Isso eu posso garantir para vocês. Busca em oração, busca em jejum, busca palavras de Deus. Mas outra coisa que eu posso garantir para vocês: vocês têm diante de vocês um líder que erra, um líder que falha, como a sua esposa. Eu fujo de algumas coisas. Uma delas, que eu acho que esse troço não é de Deus, já falei aqui, é série de Netflix. Esse negócio não pode ser de Deus, porque assim, você não quer ver, aí você começa a ver, aí você não quer parar de ver, aí você fica ali, você tem que trabalhar, você terá, e aí de madrugada você vai emendando uma série na outra. E aí outra coisa que eu fujo: jogo. Fuja. Aí meu filho vai comprar um Xbox pro meu filho, aí começamos a jogar, aí compra 10 joguinhos, vai comprar um pra mim também, eu vou lá comprar um joguinho, aí bota o joguinho, aí você começa a viciar no joguinho. Aí botei um jogo no meu celular, um jogo chamado SimCity, um jogo antigo, que você vira prefeito da cidade, e tá dando uma briga danada lá em casa, meus irmãos, porque eu já estou ali no meu joguinho, minha mulher já reclamou umas 10 mil vezes comigo. Eu falei: a próxima reclamação eu apago esse aplicativo e você não vai ter. Eu falei: pelo amor de Deus, minha cidade já está com não sei quantos mil habitantes, eu estou com 98% de taxa de aprovação, eu apago essa taxa de aprovação em 2 segundos. Misericórdia, né? Meus irmãos, isso é sério, eu estou brincando aqui, mas assim, nós somos pessoas que falham.
No início do meu casamento, homem de Deus, estudando no seminário, indo para a Europa, admitindo um projeto, falei isso há 2 domingos atrás, quase boto meu casamento em xeque, porque não estava atento à palavra do Senhor, porque não estava priorizando o Evangelho de Jesus. Chegamos na Europa como missionários para plantar uma igreja, para salvar o mundo, e estávamos perdendo a nossa casa, até o momento que Jesus parou com a gente e falou assim: bota o seu joelho no chão e me busque em oração, e você vai entender quem sou eu e quem você é. Meus irmãos, aquilo ali foi um bálsamo para minha família, e nossa família ficou tão sólida depois daquela experiência, tão sólida. Então, meus irmãos, vocês têm diante de vocês um líder que busca o Senhor, mas que falha. E por que eu falo isso? Porque nós estamos em um mundo quase irreal. A palavra fake, ela está entrando em todos os níveis, inclusive dentro das igrejas. Pastores se tornaram seres intocáveis, se tornaram seres irrepreensíveis, se tornaram seres que são, em alguns momentos estão acima do bem e do mal. E às vezes eu ouço coisas que na minha Bíblia eu não consigo entender. Pastores vêm para mim: não compartilha falhas com a tua igreja, porque a tua igreja não pode saber. Eu falei: mas a minha igreja é a minha família de fé, é a família que o Senhor escolheu para eu pastorear, é a minha família que eu creio que talvez um dia um dos líderes ou alguém da minha igreja vai chegar para mim e vai, no bom sentido da palavra, me exortar em Cristo Jesus, e nós vamos crescer. Assim é a igreja do Senhor. Amém. Porque nós não somos perfeitos, não há nada fake dentro das igrejas, ou não deveria haver. Você precisa entender que essa igreja é uma igreja cheia de homens e mulheres maravilhosos, em níveis diferentes. Tem gente aqui que está se convertendo, tem gente aqui nessa noite que nem sabe se Deus existe, que está em dúvida ainda, tem gente aqui que é firme com o Senhor, mas todos nós, sem exceção, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, como essa Bíblia, mesmo a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Aleluia. Amém. Que coisa gloriosa. Porque às vezes a gente não pensa, ser honesto é muito melhor. Ser honesto com Deus é não esconder dele o que ele já sabe há muito tempo. A Bíblia ela joga diversos exemplos bíblicos. Existe uma passagem bíblica que Jesus chega num poço e tem uma mulher de uma tribo, né? uma outra área dos samaritanos. Eles não podiam se falar culturalmente, não era aceito ali, não era algo aceitável. Ele quebra um paradigma ali e ele vem falar com aquela mulher. A mulher estava toda errada. E ele vem, a mulher se espanta, ele fala com ela, e aí a mulher começa a querer questionar, e ele quebra a mulher no bom sentido da palavra. Ele fala: eu já sei de tudo, já sei dos maridos que você teve, sei que o que está com você agora nem teu marido é. Mas para que Jesus faz isso? Você acha que, porque tem muita gente que faz isso para, literalmente, né, uma expressão bem popular, jogar na cara. Não tem? Na tua família não tem não, né? Só na minha, né, irmão? Só na minha que tem aquele primo que gosta de lembrar aquele negócio. Não, mas você, daquela vez. Só na minha família, né? Graças a Deus, na de vocês não tem não. Mas assim, sabe, tem gente que gosta de colocar defeito para jogar na cara. Mas Jesus não tinha essa intenção ali de humilhar aquela mulher. Se você não conhece essa história, é uma história linda. Uma mulher que não tinha nada a ver com o Evangelho, que horas depois vira uma missionária. Muito lindo o que aconteceu ali. E Jesus chega para ela e fala: olha, agora que eu te coloquei aí sem nenhuma máscara, vamos conversar sobre o que é importante na vida. E Jesus vem e apresenta a água da vida para ela. Então, ser honestos conosco, ser honesto consigo, é a melhor coisa que pode te acontecer, porque você vai ser a primeira pessoa para chegar para Jesus e falar: Jesus, eu não tenho condições, está difícil. Jesus, essa situação na minha vida não está boa. Jesus, tem tanta gente na igreja aí que eu olho e está aquela pinta de santidade. Pode até ser, porque santidade é contagiante também, irmãos, eu creio nisso.
Porque a santidade, ela, assim como o pecado ele se alastra, a santidade também se alastra. E eu profetizo em nome de Jesus uma igreja santa aos olhos do Senhor nesse lugar. Uma igreja onde pessoas pecadoras vão entender que o sangue de Jesus nos purifica e vão querer andar em santidade dia após dia. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Isso vai ser contagiante. Mas é importante você saber que do teu lado aí, pessoas que você deu aquele boa noite, aquele sorriso amarelo, que você não conhece direito, esses pastores ficam botando a gente na mensagem, nem sei quem é esse cara, boa noite, aí ainda mais, fala eu te amo em nome de Jesus, nem sei quem é, vou falar eu te amo, não falo nem para minha namorada, né? Tem que ser negócio nas igrejas, tem umas coisas engraçadas, mas assim, você precisa entender que todos nós temos problemas. E ser honesto é a melhor coisa que pode te acontecer. Amém. Chegar aqui nesse altar, no final do culto, e falar: Senhor, esse sou eu. Pastor Clóvis, um dos pastores da nossa equipe pastoral, um dia pregou aqui sobre a oração. E foi muito interessante que ele falou: você acha que quando a gente ora, Deus já não sabe? Você acha que quando a gente ora, a gente conta uma novidade para Deus, que Ele vai ficar surpreso? Caramba, eu não sabia. Você está passando por isso. Gente, obrigado por me avisar. Não é assim. Mas quando a gente ora, quando a gente revela, Jesus chega para um cara que é cego, olha para ele, vira para o cara e fala: o que você quer que eu faça? Tipo assim, é quase uma piada, né? Você acha mesmo que ele não sabia que o cara: Jesus, eu sou cego, Jesus, você não está vendo? Eu não vejo, mas você, né? Não. Jesus, ele conhece o seu clamor, a sua súplica, tudo isso, mas Jesus, ele gosta de ouvir, principalmente para que você fale e você mesmo se renda conta, né? se entenda das suas necessidades. É tão importante isso. Quando a gente está orando, quando a gente está confessando nossos pecados uns aos outros, como diz a palavra em Tiago, nós somos curados. Nós somos curados. Então assim, quem não é honesto nessa área na vida, está perdendo uma grande possibilidade bíblica de ser curado. Se você não confessa pecado, e você: não, eu não tenho pecado, não, pastor, isso aí, essa igreja aí, não, você está perdendo a oportunidade de ser curado. De ser curado. No teu trabalho, é fácil mesmo, com louvor maravilhoso. Dani, obrigado, Dani, lá de Vila Isabel, Débora foi top demais, hoje o vocal estava muito maneiro. Então assim, duas meninas maravilhosas aí, abençoadas por Deus, com louvor assim, beleza, levanta a mão, fecha o olho, que bênção. Aí você sai daqui, você vai para o teu trabalho com a oportunidade de ser corrupto, de ser corrupta na sua mesa. Aí você recebe o troco errado no mercado, aí você fica naquela devolvo ou não devolvo, coisa simples. E aí você fica naquela neura, naquela paranoia: ah, mas se eu fizer, meu irmão, pode ficar tranquilo que todo mundo aqui na igreja passa por essas mesmas coisas. Então assim, é importante a gente entender que essa crise precisa ser discutida. E nós precisamos ser honestos. A primeira parte é essa. Tanta gente querendo se enganar, tanta gente não sendo honesta consigo. Provérbios 12, versículo 17 diz: o que diz a verdade manifesta justiça, mas a testemunha falsa manifesta a fraude. Então se você traz algo para o Senhor, que é o Senhor que conhece tudo, muito antes de sair da tua boca, Ele já sabe o que vai sair. Se você traz uma inverdade para Ele, você está manifestando fraude. E você não está se dando o privilégio de ser curado. Pastor, eu tenho esse problema. Mas não é para o pastor, a gente não tem aqui, não vai fazer penitência, não é isso. Eu creio, porque a Bíblia diz que confessar os pecados uns aos outros é bom. Por exemplo, quando eu tive a minha crise lá na Europa, no campo missionário, no meu casamento, e a coisa começou a complicar, o que eu fiz? O pastor Rodolfo está ali, amigo mais chegado que irmão. A Bíblia diz que na alegria, né, nós temos pessoas, mas na angústia se faz um irmão. O pastor Rodolfo é um irmão que eu tenho, um irmão. E em alguns momentos eu liguei, falei: Bruno, um rapaz lá de Vila Isabel, um irmão que eu tenho. Eu liguei e falei: ó, está acontecendo isso. A gente demora, a gente pede perdão até para os amigos, demorei para falar, me ajudem em oração. Isso é importante, meus irmãos, minhas irmãs, porque Deus se manifesta na verdade. Deus se manifesta quando a igreja baixa essa bola fake,
esse mundo plastificado, esse mundo que tudo é perfeito, as luzes são perfeitas, o show tem que continuar. Hoje quem está ministrando louvor aqui era o Israel, coordenador do Ministério de Louvor, seminarista da igreja, muitos de vocês conhecem, e aí o tio dele, que é pai praticamente, faleceu anteontem, e a vida dele virou um caos da família, uma complicação danada, e nós tínhamos duas opções, virar para ele, o show tem que continuar, vai lá para a igreja, finge que nada aconteceu, e ministra o louvor, e que Deus te abençoe. Ou virar para ele, meu irmão, não é nem curte, né? Mas meu irmão, vive esse momento de luto com a sua família. Cuida do seu pai no dia dos pais, que acabou de perder o irmão. Vai dar problema? Vai fazer falta? Vai. Olha que bênção, como Deus supriu. E se não tivesse suprido? Ia ter que ser assim, meus irmãos, porque Deus, Ele gosta da verdade. Quando a gente anda em verdade, a gente é curado. E a igreja pode viver. Sabe, a melhor coisa que você tem, se você é patrão, se você é funcionário, é olhar para a sua vida e prestar conta diante de Deus e falar, Senhor, esse sou eu, essa sou eu. Eu confesso meus pecados diante de Ti. Mas esse texto ele é maior, porque essa mensagem de hoje, ela fala sobre 3 pontos. Eu vou tentar ser breve. O segundo ponto é que você precisa ser honesto com você, mas você precisa também ser honesto com as pessoas. Provérbios capítulo 16, versículo 13, diz, os lábios justos são o contentamento do rei, ele ama o que fala coisas retas. O rei se agrada de pessoas ao seu lado que são honestas com ele. É isso que diz a palavra de Deus. A honestidade, ela é importante, e por mais que não pareça, principalmente no cenário político e econômico que nós vemos hoje, ela é valorizada. Você precisa ouvir isso, precisa crer nisso, porque ser crente não é apenas levantar a mão, mas ser crente é tomar atitudes honestas. Houve uma mudança. Os cristãos sempre sofreram na história do cristianismo, sempre, e na história do Brasil não foi diferente. Eles sempre sofreram e sempre vão sofrer, porque o cristianismo ele sempre vai confrontar quem quer que seja, pode ser direita, pode ser esquerda, ele não se encaixa em partido político, não se encaixa em ideologia político-partidária, não é PMDBista, não é petista, não é PSDBista, não é direita, não é esquerda. O cristianismo é uma afronta a todas essas instituições. Só que há uma mudança. Se eu pego a geração do meu avô e pego a minha geração, há uma mudança na perseguição, porque antigamente a perseguição era sobre talvez radicalismo, estilo de vida, roupa que veste, mas se tinha algo que ninguém falava, era da índole dos cristãos. Meu avô me contava que uma das poucas coisas, em poucos momentos que ele era valorizado, era, por exemplo, quando ele ia no açougue e pedia para comprar fiado. Naqueles poucos momentos, as pessoas do bairro, de olhos fechados, pode levar o que você quiser, porque você é cristão, e eu tenho certeza que eu vou ter o meu dinheiro daqui a algum tempo. Eu trabalhei na área empresarial, e tem muitos empresários aqui, não sei se isso já aconteceu com vocês, espero que não, mas infelizmente a tendência é essa. E eu trabalhava num comércio, e era dono de uma madeireira junto com a minha família, e os maiores cheques sem fundos que eu recebi eram de pessoas que entravam lá na madeireira, falando em línguas, e dando glória, e abençoando, que bênção, e que Deus te abençoe, e aí depois bota o cheque lá no banco, o cheque vem sem fundo, e aí liga para a pessoa já trocou de celular, e aquela confusão, e eu olhava e falei, eu não entendo. Eu já ouvi de gente da igreja, dessa e de outras, pastor, olha, eu entendo que a gente tem que ajudar nesse momento de crise, pessoas que querem profissionais para cuidar de alguma coisa em casa, consertar uma lâmpada, ou pintar a casa, pastor, vai arrumar alguém, mas crente não quero não, pastor. Por quê, meu irmão? Não, porque dá muito problema, não é responsável, fura. Eu falei, meu Deus, pessoas esquecem de ser honestas com as pessoas, enchem a boca para orar, para falar palavras bonitas, para falar coisas bacanas, que vão valorizá-las dentro de ambiente, buscam poder dentro da igreja, buscam liderança disso, liderança daquilo, mas na hora onde ninguém está vendo que você é crente, onde você é você, na hora de ser honesto, na hora de ser íntegra, você esquece do seu compromisso, não é com o teu pastor talvez nunca saiba,
mas é com Jesus Cristo, dono dessa igreja, o dono da sua vida. E eu fico me perguntando, eu acho que eu gostaria, talvez, de ser perseguido pelas características do meu avô. Quando eu me formei no seminário, viajei, fui para um projeto missionário, voltei, encontrei meus amigos da faculdade, eu fiz algumas faculdades antes do seminário, tive esse privilégio, fiz faculdade de administração, de música, e meus amigos, 98% não são crentes. E aí quando descobriram que eu era pastor, sempre, a primeira piadinha de toda, então você está bem de vida, então você vai ficar rico rápido, você é pastor. Então, não, o Gustavo também, aqueles grupos de ex-alunos de colégio, né, que todo mundo tem no WhatsApp, aquele grupo pague para entrar, reze para sair, né? Alguém te coloca dentro, aí aquele confusão que às vezes você não dá mais vida, mas se você sair vai ficar, vão chatear, aí você não sai nunca, tá lá. Até que o grupo do meu colégio, a gente até fez um encontro agora dos ex-alunos, e tem aquela, não, o Gustavo agora é pastor, o Gustavo é tranquilo, o Gustavo tem dinheiro. Eu olho esse tipo de coisa, eu fico assim, Jesus, aonde isso vai parar? Porque as pessoas não têm sido honestas e algumas coisas, alguns comentários eu tenho que me calar, porque eu sei que se isso tem sido falado é porque infelizmente tem pessoas dando motivo. Você tem sido honesto? Você tem sido honesta? Hoje na hora do almoço eu conversei com um amigo meu, namorado da minha cunhada, que não é cristão, veio aqui na igreja, gostou muito, graças a Deus, pela primeira vez, falou que quer voltar várias vezes, eu falei, que bom. E hoje ele estava lá, não é crente, estava lá falando algo que deveria ser normal no meio cristão. Que ele foi no Detran fazer a fila lá para pagar, uma fila quilométrica para emplacar o carro dele. E aí ele falou, onde é a fila do carro? Aquela ali. Aí tinha uma fila enorme do lado, não tinha ninguém. E o cara chegou, aí ele falou, essa fila aqui mesmo? Ele falou, mas se você quiser, encosta o teu carro aqui do lado e eu boto com a placa aqui rapidinho. Ele falou, mas e as pessoas da fila? Não, as pessoas da fila estão na fila. Mas se você quiser, você deixa a cervejinha aí no final do dia. Aí ele virou, parou, pensou, não, você fica a cerveja para outra pessoa, mas se essa aqui é a fila que eu vou ficar. E a gente tem aquela cultura de que quem faz isso é bobo, né? Quem faz isso é trouxa. Meus irmãos, isso é coisa séria. Ser honesto com as pessoas, ser honesta com as pessoas é coisa séria. Está em extinção, mas infelizmente dentro das igrejas às vezes parece que também está. E nós, meus irmãos, precisamos ser conhecidos dentro do trabalho. Sabe por quê? Hoje eu estava conversando com uma dançarina profissional que faz parte da nossa igreja, e às vezes ela fala, pastor, eu não sei o que fazer, porque quando eu vou falar do evangelho para alguém, as pessoas falam e falam mal, isso e aquilo, e quando eu vou falar, não, mas você é diferente, não, você é diferente, e eu falei, não, você precisa falar que você não é diferente, que esse é o evangelho de verdade. Nós precisamos inflamar as nossas igrejas, as nossas células, os nossos grupos pequenos com honestidade, com integridade, com pessoas que não vão se corromper, que sabem que não são super-heróis. A primeira regra de ouro para que você não se corrompa é que você reconheça que você não é perfeito, que você peca, e que se você se achar melhor do que os outros, você vai cair no mesmo erro deles. Por isso que é preciso ser honesto com você e honesto com os outros. E o terceiro ponto, para que nós possamos continuar nessa série que está tão abençoada, está tão gostosa de se viver, mas ao mesmo tempo é uma série que eu já trabalhei com loja, já tenho minha esposa, quando a gente casou, ela trabalhava em loja. Aquele dia que a loja fecha para balanço, que contagem de estoque, todo mundo fica desesperado, se faltar peças, o vendedor tem que botar do bolso. Em alguns momentos, isso não dá ibope não, isso não lota as igrejas de hoje em dia, mas em nome de Jesus, porque eu temo a Deus, e eu quero diante de Deus, saber que a minha igreja está caminhando em passos de santidade de verdade, não de fake, de santidade que está escrito ali na parede, da música nova, da rádio, mas de santidade que reflete e que muda esse bairro. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio que se daqui sair cheiro do pão da vida, o pão que não é metodista, que não é batista, que não é do pastor Gustavo, as pessoas vão passar ali na rua e vão entrar aqui desesperadas, porque elas vão falar, eu quero isso que vocês estão vivendo. O que é isso? Eu creio nisso. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos de integridade dentro dessa igreja. Ninguém precisa ser santo, porque ninguém é. Ninguém precisa ser perfeito, porque ninguém é, a começar em mim. Mas nós precisamos entender que coisas sérias, decisões precisam ser tomadas.
Ah, pastor, mas eu tenho feito tudo bem. Pega a Bíblia e fala: olha, aquele que roubava, não roube mais. Ah, acabou, ninguém vai te acusar, tua família pode te acusar, tuas pessoas podem te acusar, talvez tenha uma consequência ou outra, mas o teu Deus, o meu Deus, Jesus, Ele vai falar a melhor palavra que você pode ouvir: eu não te condeno, vá e não peques mais. Ele é o melhor de todos. E por último, versículo 9 diz algo maravilhoso: porque nós temos que ser honestos com Deus, honestos consigo, honestos com as pessoas, honestos com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria de deixar para encerrar essa mensagem a Bíblia falar por si só de como um homem, uma mulher de Deus devem se portar diante de Deus com relação às suas vidas, ao pecado e à honestidade. Existem 7 salmos conhecidos no meio cristão como salmos penitenciais na história da igreja cristã. Esses 7 salmos foram agrupados como salmos penitenciais. Infelizmente a igreja protestante não fala muito sobre eles, mas a igreja católica usa um pouco mais esse nome. É interessante que dos 7 salmos penitenciais, Davi escreveu 5. Se você conhece a história de Davi, talvez você entenda por quê. Desses 5 salmos escritos por Davi, Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143. Depois você vai lá na internet, pega isso de novo, lê na sua casa. Perceba como pessoas se reportam a Deus. Homens e mulheres de Deus se reportam a Deus quando eles erram. Ralph Walker, que foi um homem de Deus, um missionário, escreveu algo sobre esses famosos salmos penitenciais. Escreveu assim: os salmos penitenciais mostram-me mais sobre o meu pecado do que às vezes eu quero saber. Mais do que isso, eles revelam um Deus digno de que abandonemos tudo que este velho mundo tem para oferecer, só para aquecermos-nos em seu amor. Que coisa linda! Num dos pecados mais graves, entre aspas, de Davi, um adultério, uma coisa ruim, que manchou a sua história, que te trouxe problemas e consequências para a sua família, um rei, um homem segundo o coração de Deus, um homem íntegro, um homem equivalente, um homem, como diz a Bíblia nas suas características, quando ele foi chamado para lutar, disseram: eu conheço um homem sisudo em palavras, varão de guerra, que sabe lutar e tal. Ele foi chamado lá para tocar harpa diante do rei Saul. Essas eram as características de Davi. Mesmo assim, esse homem erra feio. E nos maiores erros, quando diz a Bíblia, no Salmo 51, um desses salmos penitenciais, eu gostaria de ler para você como nós devemos ser sinceros diante de Deus. Davi erra, Davi comete um crime, um adultério, um pecado, um homicídio, um monte de coisa, uma pior que a outra. E aí vem um profeta amigo, mas a amizade, em alguns momentos, essa foi uma das discussões da mesa da fé em relação a fala ou não fala do áudio da menina, enfim, até que ponto a amizade esconde, a amizade não revela. E Natan vem e fala: Davi, ó, você está errado por isso, por isso, por isso, por isso. E diz a Bíblia no Salmo 51 que depois que Davi ouviu o que Natan tinha para dizer, ele caiu em si. Olha o que diz a Bíblia. Imagina você sendo sincero diante de Deus, e olha só que texto maravilhoso: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Ou seja, eu sou sincero comigo mesmo, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito
versículo: me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E ele vem com um versículo que coroa esse salmo, e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui, Senhor. Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais nada, eu errei, eu fiz uma besteira do tamanho de um bonde, muito maior do que eu pudesse imaginar, eu não tinha mais o que fazer, eu fiz isso. Por favor, Deus, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Que palavra de Deus para nós, irmãos. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. Sabe, olha o que Davi está falando: eu podia te dar sacrifício, eu podia te dar dinheiro, eu podia aumentar meu dízimo agora, eu podia comprar isso, eu podia fazer aquilo, eu podia dar uma oferta maior, mas não é isso que você quer de mim. Não é isso. Não te comprases em sacrifício, do contrário eu te daria tudo. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração contrito, deste não o desprezarás. Ó Deus, faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Meu irmão, minha irmã, imagina se essa for a nossa atitude todos os dias. Se nós formos sinceros diante do Senhor, para ajoelhar na nossa casa, na nossa cama, diante da nossa esposa, diante do nosso marido, diante dos nossos filhos, diante do nosso trabalho, diante de um funcionário, de um patrão, e falar: Senhor, se eu errei, está aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Meus irmãos, há uma crise instaurada no meio do Brasil, no meio do mundo, mas há uma crise instaurada dentro da igreja. Mas essa série não é uma série pessimista. Essa série é uma série que te lembra que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, é um Deus glorioso, é um Deus que talvez toda a tua família, todos os teus amigos, todas as pessoas estejam te julgando, estejam te detonando, as igrejas colocando regra que você nunca vai alcançar a viver, para você nunca alcançar e se sentir sempre inferior. Mas Jesus, o dono dessa igreja, o dono da minha vida, o dono da sua vida, aquele que quer caminhar contigo como o Senhor, que é o teu pastor e que vai te dizer que nada te faltará, ele te diz nessa noite: olha, de um coração contrito eu nunca vou me esquecer e não vou desprezar. Eu creio, meus irmãos, que se nós, pastor, nossa igreja é pequena, pastor, nossa igreja, tem tantas igrejas aí que estão na televisão, não quero falar mal nem bem de nada disso, eu quero falar do que Deus tem para nós. Igreja Metodista em Botafogo, nós temos um bairro aqui carente do Evangelho de Jesus, carente do poder de Deus, e não precisa de nada, não precisa de dinheiro, não precisa de recursos, não precisa de canal de televisão. Precisamos de corações contritos, pessoas que entendam que não são perfeitas, que querem ser honestas consigo, honestas com os outros e honestas com Deus, e que se ajoelhem nesse altar e falem: Senhor, sara a minha vida. Eu quero te convidar a fazer isso nessa noite, antes de nós encerrarmos esse culto. Quero convidar, nós cantamos no início do culto, nós dizemos: todos que têm sede e fracos são, venham à fonte. A fonte não é a igreja metodista, a fonte não é pastor Gustavo, a fonte tem um nome, esse nome é Jesus Cristo.
Eu quero convidar você, eu amo o altar do Senhor. Hoje de manhã eu falava lá em Vila Isabel que eu me converti no altar do Senhor, num contexto de droga, de maconha, de uma banda que estava toda errada. Foi numa terça-feira à noite, pouquinha gente na igreja, um culto que ninguém dava valor, e foi ali, naquele culto, pouquinha gente, uma coisa simples, sem muito burburinho. Foi ali que Deus resgatou a minha vida do inferno e me fez me transformar numa nova criatura. Deus está aqui nessa noite. Seja você cristão, seja você cristã, seja você visitante, volte você muitas vezes nessa igreja. Se você nunca mais voltar aqui, isso não é o mais importante. O mais importante é que Jesus está aqui. Eu quero convidar você a entregar a sua vida diante de Deus, porque essa palavra não pode ser teológica, não pode ser religiosa, não pode ser cultural. Essa palavra precisa mexer com nossos alicerces. Como nós lemos sobre os salmos penitenciais, eles falam mais do meu pecado do que eu mesmo gostaria de ouvir, mas eles falam para que nós possamos nos aproximar de Deus. E Deus, crie em mim um coração puro. Você pode fazer isso se você quiser. O altar está aqui, e eu quero convidar você a se ajoelhar no altar e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser honesto comigo, eu quero ser honesto com os outros, eu quero ser honesto contigo. Senhor, em nome de Jesus, vamos colocar em pé, nós vamos cantar esse cântico. E se você quiser vir no altar, nós vamos cantar isso enquanto você vem no altar. Todos que têm sede, venham à fonte, imergir o seu coração. Maravilhosas aqui de manhã, te louvamos pela tua igreja que tem celebrado o teu nome ao longo do domingo. Deus, mas o que nós queremos nesse momento, Senhor, é entender quem nós somos diante de ti. Deus, eis aqui a tua igreja, Pai, o teu altar, eis aqui a tua igreja. Deus, pessoas que estão em diversos caminhos, Senhor, de descobrir quem tu és, de caminhar contigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja uma mudança radical. Se há pecado, Senhor, se há, Senhor, coisas que não te agradam, essa é a noite, Senhor, ó Deus, de mudança. A tua palavra diz que o arrependimento, segundo o Senhor, vem para produzir vida. Se é necessário trazer algum arrependimento nessa noite, que ele venha da parte do Espírito Santo, para que vida saia desse lugar. Nós queremos sair daqui alegres, Senhor, felizes, porque não há regra religiosa, não há regrinha de sim, sim, não, não, faz isso, não faz aquilo, mas o próprio Espírito Santo de Deus caminha conosco para nos alertar e para nos conduzir em santidade. Deus, esse é o seu sonho para essa igreja. Cuida da vida dos seus filhos, Senhor. Ó Deus, de pastores a novos convertidos, Senhor, de pastores, Senhor, a visitantes. Pai, cuida da vida dessa igreja, que haja integridade, que haja honestidade. Ó Deus, que haja, Senhor, uma igreja, ó Deus, que possa, talvez, ó Deus, ter que melhorar em pontos, Senhor, naturais, humanos, ministeriais, mas que seja conhecida no bairro de Botafogo pela integridade, ó Deus, pelo reconhecimento de que sem ti nada podemos fazer. Deus, cuida dos líderes dessa igreja,
cuida de homens e mulheres, cuida de casais, cuida de casamentos. Satanás tem tentado, oh Deus, ceifar casamentos. O diabo tem tentado, Senhor, destruir lares. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida dos casais, das famílias dessa igreja. Que haja reconhecimento de erro, que haja perdão, que haja, Senhor, oh Deus, santidade bíblica. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, te louvamos pela oportunidade de abrir as portas dessa casa, para que a Tua igreja entre nesse lugar e se reúna, ó Deus, e celebre o Teu nome, e receba palavras, e que começar em mim, como pastor dessa igreja, ó Deus, Tu tens me exortado, Tu tens me confrontado, ó Deus, que essas palavras sirvam de consolo, sirvam de confronto, sirvam, Senhor, de avanço, ó Deus, e que a nossa igreja, ó Deus, possa entender quem Tu és, ó Deus, e que, Senhor, essa crise que tem sido instaurada no meio evangélico, Deus, que nós sejamos aqueles que vão cooperar, porque eu sei que existem joelhos que não se dobraram, e queremos cooperar com a Tua igreja, para que santidade aconteça, para que vida com Deus seja, oh Deus, uma realidade. Usa-nos, Senhor, usa-nos dia a dia, usa-nos no nosso trabalho, usa-nos nas células, oh Deus, usa-nos nos grupos pequenos, para que isso seja falado, oh Deus, para que o Teu nome seja exaltado, e para que nós tenhamos vida santa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.